Depois de termos terminado o tempo pascal com a festa do Pentecostes e regressarmos ao tempo comum, a Igreja convida-nos a celebrar a festa da Santíssima Trindade. Convida-nos a contemplar a Deus, a admirá-lo e aceitar humildemente que não somos capazes de o compreender, de o explicar e de o abarcar. Não sabemos muitas coisas de Deus, ao contrário daquilo que às vezes possa parecer. Nós falamos dele com tanta facilidade e usamos tanta vez o seu nome, a maior parte delas, certeza que usamos em vão, porque dizemos coisas que não sabemos. A única coisa certa que sabemos de Deus é esta: Ele existe. Porque se Ele não existisse, a realidade também não existia. Há quem diga que tudo é fruto do acaso, de uma evolução cósmica que, quem sabe, até constantemente se repete. Eu acho que perderemos mais tempo a explicar a realidade como sendo fruto do acaso do que perderemos se aceitarmos de que tudo quanto existe tem um ser que está por trás. Um ser que nos ultrapassa absoluta e completamente. Um ser, como disse, de quem muitíssimo pouco sabemos. Aquilo que sabemos é aquilo que Ele próprio nos foi revelando. E só nos foi revelando aquilo que a nossa capacidade intelectual tem condições para entender. Uma das coisas que Ele nos revela é que Ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade. O que é um mistério? O mistério não é algo absolutamente desconhecido, porque senão não chegava sequer a ser um mistério. O mistério é algo que nós sabemos que existe, que entendemos alguma coisa, mas que não conseguimos abarcar nem explicar. Nós sabemos que Deus existe. Nós sabemos que Ele é Pai. Sabemos que o Seu Filho Jesus veio até nós. Acreditamos que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, está connosco. Mas como é isto possível? Como pode Deus ser ao mesmo tempo um só ser, uma só realidade, uma só natureza, se quiserdes, numa linguagem muito mundana, uma só força e ao mesmo tempo três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo? Não entendemos. E acho que perdemos tempo se procurarmos entender. Aliás, Deus não é para entender nem para explicar. Deus é para amar e para acreditar. Deus não entra pela cabeça, pela razão. Deus entra pelo coração. Deus não cabe na nossa cabeça, mas cabe no nosso coração. Não sabemos muitas coisas de Deus, mas por aquilo que nos diz quer a primeira leitura, quer a passagem do Evangelho, podemos afirmar com clareza que Ele é um Deus clemente e compassivo, de quem não devemos ter medo, que não veio para condenar, que não tem como prioridade a nossa destruição, mas sim a nossa salvação. A primeira leitura é retirada do livro do Êxodo. Ela diz-nos como Moisés sobe ao monte Sinai, levando consigo as tábuas onde irão ser gravada a lei do Senhor. E quando o Senhor se faz sentir na presença de Moisés, o Senhor apresenta-se desta forma: O Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Esta frase
explica tanta coisa da realidade que existe à nossa volta. O Senhor é um Deus clemente e compassivo, cheio de paciência, tem um ritmo diferente do nosso, critérios diferentes dos nossos, uma lógica diferente da nossa, não se guia pelos nossos princípios, é completamente diferente de nós. É um Deus clemente e compassivo, paciente, misericordioso e cheio de fidelidade. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel às promessas que faz. O Senhor cumpre aquilo que promete. Não cumpre quando nós queríamos, nem da maneira que nós queríamos, mas sim da maneira que Ele entende. O Evangelho é o próprio Jesus, que diz praticamente o mesmo a Nicodemos, dizendo que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele acredita não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Mas, pelo que diz o Evangelho, mas atenção, que este Deus que é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade, amor e misericórdia, sempre pronto a perdoar, que nos dá até milésima oportunidade, é um Deus justo. E Jesus termina dizendo: quem acredita nele não é condenado, mas quem acredita nele já está condenado. Nós não podemos confundir a misericórdia de Deus com a futilidade de Deus. Fúteis somos nós, que às vezes aceitamos tudo e tanto faz. Deus é misericordioso, mas é verdadeiro e é justo. E a sua prioridade de maneira nenhuma é o castigo, mas é um ser perfeito, que retribui a cada um segundo a condição de cada um e de cada uma. Não poderia ser de outra forma. Dizia eu, não entendemos o mistério da Santíssima Trindade, não sabemos muitas coisas acerca de Deus, a não ser que Ele existe, que é um Deus clemente e compassivo, mas sabemos aquilo que Ele espera de nós. Pela segunda leitura, retirada da Epístola de Paulo aos Coríntios, da sua segunda Epístola, ficámos a descobrir o que é que este ser quer de nós, o que é que Ele pretende de cada um de nós, para que é que Ele nos dá a existência, para que é que Ele nos concede a vida. É outro grande mistério, é a existência da vida. O que é que andamos aqui a fazer? Porque é que as coisas são assim? Porque é que temos que morrer? Porque não temos todos o mesmo número de anos? Porque não temos todas as mesmas oportunidades? Como compactuar isto com um Pai que é amor e misericórdia e ama a todos da mesma forma? Outro mistério para o qual não temos a explicação. Mas Paulo ajuda-nos a entender para que é que estamos aqui. Primeiro, para sermos alegres, para sermos felizes. Este Ser Supremo, a quem chamamos Deus, não nos cria para a tortura, nem para a amargura, nem para a dor, nem para o sofrimento. Mas não nos cria para a destruição, não nos cria para a morte. Cria-nos para a vida, para sermos alegres, para sermos felizes. Mas cria-nos para trabalharmos pela nossa perfeição, pelo nosso crescimento, para que a cada dia que passa na nossa vida sintamos que estamos a ir em frente, que estamos a crescer, que nos estamos a aperfeiçoar, que o conhecemos, que conhecemos aquilo que Ele pretende de nós, que procuramos fazer aquilo que Ele nos pede. E Paulo continua:
Para isso, amai-vos uns aos outros. Estamos aqui para nos amarmos. Não estamos aqui para complicarmos a vida de ninguém. Será que temos consciência disto? Será que já fizemos esta reflexão? A começar pela família, que é certamente aquilo que mais importante nós temos. Será que eu já pensei que eu não estou no seio da minha família para complicar a vida à família, mas para facilitar a vida da família? É que às vezes isto não se nota. Às vezes olhamos para as nossas famílias e parece que a finalidade do marido é dar cabo de juízo à esposa, da esposa é chatear o marido, dos pais é complicar a vida aos filhos, dos filhos é complicar a vida aos pais. E para isso não precisamos das famílias. Para nada. A família é chamada à comunhão. E Deus, aquilo que nos pede, é que nós sejamos capazes de fazer aqui na terra aquilo que Ele faz nos céus. Um só ser, uma só realidade, uma só natureza. 3 pessoas distintas, diferentes, mas tão unidas que são um só Deus. Mistério da Santíssima Trindade. Família. Pessoas diferentes, diversas, com psicologias e temperamentos diferentes, com gostos diferentes, com formas de ser diferentes, mas convidadas a viver tão unidas como se fossem um só. É isto que Deus nos pede. É que nos amemos e que não nos mordemos. É que nos ajudemos e não passemos a vida a complicar. E às vezes vemos famílias que passam a vida a picar-se uns aos outros. Parece que a primeira coisa que quando acordam é: por onde é que vou pegar? Com quem é que eu vou chatear hoje na minha família já? Deixa-me lá ver, para armar aqui o gato. Não é isso que Deus nos pede. Não é para isso que Ele nos cria. Dizia Paulo: vivei em paz, vivei em harmonia, vivei em comunhão. E se tivermos isto presente, facilmente constatamos que estamos tão longe, mas tão longe daquilo que Deus nos pede. Porquê é que nós estaremos assim tão longe? Primeiro, porque somos fracos. Temos que reconhecer, somos fracos. Segundo, porque na nossa fraqueza, se calhar, não nos esforçamos para conhecer melhor a Deus e saber aquilo que Ele quer de mim. Ele quer que eu seja perfeito. Aliás, o seu Filho diz-nos mais que uma vez: sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Amai-vos, como eu vos amei. É isto que Cristo nos pede. E nós precisamos de purificar a forma como nós vemos a religião. Porque corremos o risco de pensar que a religião é ainda do tempo do povo de Deus, de há 2000 anos atrás. Uma religião de escravos, em que eu dou coisinhas a este Deus, para que Ele me dê os seus favorzinhos. Quanta gente tem esta noção da religião? Eu até me porto bem para que Ele me conceda a sua graça. Não é assim que funciona. E prova disso é o seu Filho. Ninguém se portou melhor do que Ele. E terminou aonde? Numa cruz. A nossa relação com Deus é para o imitarmos. É para aprendermos com Ele. No amor, na paz, na comunhão, na harmonia, na concórdia. Para fazermos destes anos que andamos aqui uma preparação, algo parecido com aquilo que nos espera. Pensai no seguinte: se eu sou uma pessoa conflituosa, se eu passo os anos que vivo aqui na Terra a armar problemas com toda a gente,
a complicar a vida a toda a gente, dividido com toda a gente. Eu tenho condições para a comunhão com Deus? Não tenho. E este Deus que me quer salvar, se eu não quiser, não pode. E por isso é que Jesus dizia no fim do Evangelho: quem acredita nele, o conhece, o segue, está salvo. Quem não acredita, quem não o quer, está condenado. Peçamos à Santíssima Trindade, a este Deus cheio de mistérios, com tantos mistérios que nós não compreendemos, que sabemos que existe, que sabemos que nos ama e que sabemos também que quer que nos amemos, que sejamos unidos como Ele. Peçamos-lhe essa comunhão aqui na terra, claro, em primeiro lugar na família, mas também no trabalho, na paróquia, na sociedade, em todo lado, porque só se trabalharmos para a comunhão aqui é que teremos condições para com Ele viver em comunhão por toda a eternidade.